Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o prefeito de Capela do Alto, Marcelo Soares da Silva. Nascido em Tatuí, em 9 de junho de 1967, Marcelo Soares da Silva é casado com Rosana Simões Almeida da Silva e pai de Marcelo Júnior, Rodrigo e Mateus. Graduado em Direito pela FIB, a Faculdade de Boituva, Marcelo Soares da Silva atua na política desde 2003, ano em que se filiou ao Partido Verde, o PV. Nunca ocupou cargo político antes de ser prefeito, concorrendo pela primeira vez ao Executivo em 2004, ficando em terceiro colocado entre 5 candidatos. Depois, em 2008, obteve um número maior de votos, sendo eleito com 56% dos votos, o que totaliza 5.588. Primeira vez, obteve 606 votos, uma diferença considerada. Foi reeleito em 2012 com 54% dos votos, que dá 5.496 eleitores. Disputou nessa ocasião com 3 candidatos. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Sou eu que agradeço essa oportunidade, desejando uma ótima tarde a todos os telespectadores, parabenizando por essa iniciativa tão importante ao contribuinte, ao cidadão em comum. Muito bem, prefeito. E antes de começarmos o Vida Pública, nós sempre levamos aos nossos telespectadores a pessoa, quem é o entrevistado do dia, quem é esta pessoa que hoje está aqui e que vem trazer informações. E é claro, pela primeira vez aqui no programa, gostaríamos de saber, você que nasceu em Tatuí, hoje mora em Capela do Alto, mas andou aqui por Sorocaba também. Sim. Como que foi essa carreira aí na sua vida pessoal? Perfeito. Meus familiares, venho de uma família simples, da roça, Tatuí, considerados pé vermelhos, Então, meu pai é ferroviário, trabalhou na antiga FEPASA, aqui na Sorocabana. Então, aos 2 anos, na verdade, o meu padastro, juntamente com minha mãe, viemos para aqui Sorocaba aos 2 anos. Meu pai trabalhava na FEPASA, se aposentou, o qual quero, assim, com muito orgulho dizer que ele trabalhou seus 30 anos, 3 meses e 18 dias, com 0 dias de faltas injustificadas. Então, um funcionário exemplar, um orgulho para a família. Sim, com certeza. Nos ensinou os verdadeiros ensinamentos. E aqui em Sorocaba, eu cresci até os 11 anos, estudei na Getúlio Vargas. Aliás, um menino que vendia sorvete, de saquinho, carregava a caixa de isopor pelos ombros durante 3 anos aqui, dos 7 aos 10 anos praticamente. Era eu que subia Eugênio Salerno, vindo ali da Trujillo, morei na Paulino Faria. Aí meu pai veio se aposentar e nós fomos para o município de Capela do Alto, voltando às origens, da terra. E lá nós eu consegui, com a graça de Deus, formalizar uma família, ter os meus filhos e viver até hoje servindo a minha comunidade, que muito bem me recebeu. E vendia bastante sorvete aqui, prefeito? Olha, eu vou dizer assim, era realmente uma gratidão muito grande, porque eu estudava de manhã, vinha à tarde fazer no recreio, e também não só tinha essa oportunidade de vender, não só na Getúlio Vargas, como no Estadão. Então eu saía no meu intervalo da educação física, o professor de educação física encarava como um belo ensinamento aos olhos dos outros e falava, olha, por 15 minutos você pode se ausentar para você cumprir com a sua obrigação junto à sua família. Depois você volta para a aula de educação física. Tudo bem. E você é filho único ou tem irmãos? Não, eu tenho mais outros 3 irmãos, o Maurício, o Marcos e o Michel. Sou o filho mais velho dos 3. E como eu disse no início, meu padastro é que, na verdade, cuidou e criou de mim, mas que, de um gesto muito bonito também, me adotou como filho legítimo aos 10 anos de idade. Eu me chamava antes Marcelo Galvão Soares. Depois que meu pai me adotou, aos 10 anos de vida, eu passei a me chamar com o sobrenome dele, Marcelo Soares da Silva.
Muito bem. Prefeito, você acredita na educação também, que as pessoas e as crianças aprendem pelo exemplo que os pais passam? Essencialmente. Não, isso fica aos nossos olhos e muito mais do que isso ao nosso coração. O ensinamento de um pai, de uma mãe é extremamente importante. E hoje, como pai, eu posso também afirmar isso. Na juventude, nós questionamos muito por que lá pode, eu não posso. Então, a questão dos princípios educacionais são valores que me preocupam um pouco, porque acabam se perdendo nessa comunidade que nós vivemos do capitalismo, mas graças a Deus ainda o Instituto Família, ele ainda tem valor, muitas pessoas valoram essa questão da ação pela educação. Isso é verdade mesmo, fundamental, né, prefeito? Sim, e hoje está faltando muito isso, né? Parece que as famílias lavaram as mãos, querem terceirizar o cuidado e a educação dos filhos para outras pessoas. Né? É simples, hoje parece-me que o professor tem a responsabilidade de cuidar, de educar os filhos, de que o prefeito, a vida pública, tem o dever de cuidar de uma família. Cuidar, não digo educar, né? Nós temos que apoiar, temos que criar instrumentos para que isso aconteça. Mas o papel efetivamente de educar, isso compete ao pai, à mãe, ao Instituto Família e não ao poder público. Muito bem. Conte ao nosso telespectador, então, prefeito, que o menino, o sorveteiro, o menino do sorvete, que foi estudar Direito, não advogou, ainda não advoga, mas se formou em Direito, bacharel em Direito, e acabou se tornando político, um prefeito de Capela do Alto. Como foi isso? É uma história de muitas dificuldades, né? Como digo, na dificuldade tamanha de que cada dor me serviu como um instrumento de maturidade. Então eu diria que hoje, com a graça de Deus, com a possibilidade de ter uma boa família, mas com o exemplo do dia de ontem, da minha história de vida, eu consigo hoje dizer que sou um homem maduro, um homem sensato, mas não perdendo de vista aquela essência educacional que meus pais me deram, que pelo olhar já me diziam o que era certo e o que era errado. E ainda continuo persistindo nessa linha de educação, onde eu acredito que efetivamente é aí que se conquista, que se realmente tem um retorno no dia do amanhã, diante dos nossos filhos, inclusive. E a política, quem te apresentou? A política, ela nasceu, na verdade, num despertar próprio, particular. Esse mesmo pai que eu considero como pai, o padastro, que me adotou como filho legítimo, ele, um dia, no dia 23 de setembro de 1983, ele passou mal, sítio, e eu caminhei meus 3 quilômetros a pé em busca de um médico, em busca de uma ambulância para verificar o que estava acontecendo. Desespero de um filho vendo o pai passando mal. E, resumindo, no seu atestado de óbito consta como causa da morte falta de assistência médica. Neste dia, me nasceu uma revolta, com respeito aqui falando a todos que nos ouvem e nos assistem, de que o mundo, alguma coisa no mundo estava errada. E uma pessoa falecer por falta de assistência médica, lógico que tem atenuantes, tem agravantes para que isso aconteça. Existe um destino na vida de cada um. Mas eu achei que aquilo não poderia estar acontecendo comigo e eu senti a responsabilidade de mudar aquilo. Porque meus pais me ensinaram, antes de eu criticar alguma coisa, eu teria que fazer alguma coisa para que isso não continuasse. Então o processo de vida pública nasceu no despertar quando meu pai faleceu, quando eu me revoltei com as coisas, quando eu acordei para a vida pública. Como é que funciona a vida pública? Quando é que precisa ter um médico? Quando não precisa? Qual é o meu direito? Qual é o meu dever? Né? Então começou a despertar dessa época. E aí, a partir daí, as coisas que aconteceram especificamente no município de Capela do Alto, né, na minha interpretação, um histórico assim, um pouco negativo, politicamente e administrativamente falando, eu achava que muito mais do que criticar era eu me dispor a dar uma alternativa para aqueles que conviviam comigo, inclusive minha família. Assim nasceu o despertar do interesse de entrar na vida pública. E até muitos me questionaram
Por que não prefeito primeiro e não vereador, por exemplo? Por que não assessorar uma função pública? Isto, eu diria, é um paradigma nos dias de hoje. Eu não necessariamente, ninguém necessariamente precisa assessorar uma função pública ou estar como vereador primeiro para depois estar como prefeito. Não, o que principalmente precisamos é ter proposta de trabalho e a vontade de querer transformar. Assim foi o meu desejo. Não ir num colegiado legislativo, onde um grupo de pessoas decidem um destino, mas no campo do executivo, onde eu teria a oportunidade maior e mais clara de transformar o desejo de uma sociedade. Você se lembra quantos anos tinha, prefeito, quando isso aconteceu com o seu pai? 14 anos de idade. Foi aí que... Você, quando saiu para buscar o socorro do seu pai, ele ainda estava vivo? Estava vivo. E você ficou sabendo da morte dele de que forma? Então, daí, pela falta de não encontrar amparo nem de uma viatura de uma polícia militar, que é muito cidade pequena tem isso também, a polícia militar ajuda muito, né, na questão do apoio, não encontrar uma ambulância, não encontrar um médico. Eu me recordo muito bem, hoje, eu estava sentado nas escadas de hoje, o Santuário da Mãe Rainha, né, Capela do Alto, ela é graciosa, ela acolhe o primeiro santuário da nossa diocese, o Santuário da Mãe Rainha. Eu estava lá nas escadas chorando, quando um amigo meu, um taxista de nome Vador, né, ele parou e falou: Marcelo, por que você está chorando? E eu falava assim: eu não encontro uma viatura da polícia, não encontro uma ambulância, não encontro um médico, meu pai está passando mal lá no bairro da Canguera. Vem aqui, sobe aqui que vamos lá buscar ele. Mas quando chegamos à minha residência de volta, no retorno, a triste notícia de que meu pai havia acabado de falecer. E aí, posteriormente, que veio a causa da morte, então, que uma das situações que ocorreu foi justamente essa questão da falta de assistência médica. Ficou claro de que se ele tivesse tido uma assistência médica, ele teria tido a oportunidade pela ciência da medicina, pelo menos algum tratamento, né? O agravante de não ter sido acolhido num atendimento médico, isso foi crucial, infelizmente, para o óbito da pessoa dele. Você tentou a primeira vez, não conseguiu se eleger. Você já estava no Partido Verde, uma opção pela ideologia do partido. Esta aqui foi a busca pelo PV. Na segunda vez, na primeira vez você não conseguiu se eleger, aquela sensação de frustração. O que te impulsionou a disputar a segunda vez, tentar a segunda vez e aí sim conseguir? É até oportuna a sua pergunta. Eu queria até, com todo respeito, corrigi-lo, porque um sentimento meu não foi de frustração. Foi muito pelo contrário, foi de imensa alegria. Uma pessoa que nunca assessorou uma função pública, nunca ocupou um cargo público, simplesmente com o del rey e a pé de bicicleta, seguir casa a casa, dizer: tem um minuto de sua atenção para mim? Minha proposta é esta para a nossa comunidade, e você conseguir o respeito na época de 606 eleitores, né? Não desmerecendo os demais, porque é uma conjuntura de momento, política, é isso que acontece. Aquilo foi muito gratificante e que me impulsionou, dizendo-se a mim mesmo de que eu estava no caminho correto. Quando diz o ditado, né, aquele ditado bem popular, quando você está às margens da praia, né, buscando salvar uma estrela, jogando de volta ao mar, né, quando muitos questionam que existem tantas e que a gente não daria conta de salvar todas, eu diria assim que uma alma humana acreditou no meu projeto, e foram 606, então eu me senti lisonjeado e na responsabilidade maior de não abandonar aquela proposta, porque senão não seria realmente uma proposta para uma comunidade. Na verdade, os 606 votos é que o motivaram a ir para o segundo... Perfeitamente. Para a segunda disputa e aí então conseguir. Aí nós fomos para uma segunda etapa, que foi no ano de 2008, mantendo a mesma postura, tá? Não pensando em gastar dinheiro aos olhos da comunidade, porque embora seja necessário gastar alguma coisa para se fazer uma campanha, e eu ainda mantenho a filosofia de que a proposta tem um valor muito maior do que o dinheiro em si, né? Então, a segunda campanha veio a coroar esse êxito da postura reta, de não abandonar as linhas de pensamento, o combate à corrupção, que é algo que aflige a nós brasileiros há muitos e muitos anos, desde quando o Brasil é Brasil, na verdade,
mas realmente eu diria assim que a cada ano que se passa eu venho conquistando esse respeito, ao menos da minha comunidade, porque os resultados é que falam por si. Porque uma coisa é você falar, pretendo fazer algo. Outra coisa é você mostrar, no decorrer da sua experiência, o que realmente você fez. Prefeito, por que o PV? O Partido Verde, dentre outros tantos partidos, ele me agradou no propósito do valor à vida. Aliás, esta é a essência da minha existência, do meu existir. E é assim que eu quero conviver, valorizar a vida. Quando eu busquei a vida pública, foi no objetivo de me aproximar a quem estava ao meu lado, tentando enxergar as suas necessidades, no objetivo de valorizar a sua própria vida. Então, o Partido Verde, dentre as suas diretrizes de trabalho, ela tem essa finalidade, de tudo em si, valorizar a vida. Com a chave mestre à mão da Prefeitura de Capela do Alto, qual foi a sua primeira ação? Foi na área da saúde? Então, a primeira ação minha, vou confessar a você, porque fiquei espantado, não posso negar, tão logo recebi os cumprimentos de todos os meus amigos e a comunidade capelense, eu me fechei por 1 hora dentro do meu gabinete e chorei, e chorei, e chorei, espantado com a responsabilidade que eu estava assumindo, né, e pedindo a Deus o discernimento para poder então a partir daí trabalhar. Mas de fato a grande preocupação nunca deixou de ser a saúde. A minha própria experiência de vida me diz e me exige por respeito a todos de que não se valoriza a vida senão cuidando primeiro da saúde. Eu sempre comento com muita responsabilidade de que às vezes não tendo a oportunidade de estudar o hoje, e assim foi comigo também, porque eu somente consegui fazer o meu curso a nível superior, me formar no campo de Direito, aos 43 anos. Então, não foi aos 18, aos 19, quando eu tentei também, mas não houve oportunidade de eu conseguir concretizar. Então, a saúde, eu penso assim, quem entra numa unidade mista de saúde, num hospital, entra com uma única oportunidade de poder salvar a sua vida. Ao escolher um processo de educar-se, de se formar, se não hoje, com certeza no dia de amanhã eu terei essa chance de poder estudar. Então, a prioridade para mim, não desmerecendo a educação, porque ela é importante na transformação da própria sociedade, mas a saúde, o que me aflige muito, os governantes parece que não olham com o devido olhar, com o devido respeito e com a devida responsabilidade que deveria a saúde. Entre nós, políticos, existe um jargão muito triste, que saúde é um saco sem fundo. Isso me entristece muito, entendeu? Porque é tudo questão de planejamento, é tudo questão de responsabilidade. Se não dá para fazer tudo, e isso na vida pública, com certeza dá para fazer algo muito melhor do que está sendo feito a nível Brasil. Prefeito, estamos no 6º ano do seu mandato consecutivo, né? Com 6 anos se olhando para trás. A saúde mudou bastante e mudou para melhor? O que foi feito lá de significativo? Sim, eu diria assim, quando eu assumi a administração pública, eu assumi com um orçamento de 19 milhões de reais e 8 milhões de reais de dívidas, chamados precatórios. Entraram no terreno da pessoa, doaram casas populares. Muito bom, perfeito. Ofereceu uma oportunidade de habitação, mas esqueceram de pagar ao proprietário. Então, quem paga com essa irresponsabilidade, de quem quer que seja, é o próprio contribuinte. Então, em 2009, eu herdei um orçamento de 19 milhões e 8 milhões de dívida. No 6º ano, eu já tenho hoje, graças a Deus, uma perspectiva de arrecadar 43 milhões de reais, com detalhe, 6 milhões de reais das dívidas quitadas, pagas. Então, caminhando para o equilíbrio financeiro do município. E a saúde, ela conseguiu se transformar, onde ela tinha apenas um médico no plantão, nenhuma viatura de emergência, como uma UTI móvel, por exemplo, à sua disposição, né? As unidades com as suas dificuldades de oferecimento de serviços à população. Hoje nós temos, inauguramos inclusive ontem a sala de emergência com 2 leitos, acredite, só tínhamos um leito com equipamentos. Chegasse 2 pessoas, teríamos dificuldades de melhor acolher e estabilizar essas pessoas.
Então nós temos por meta atingir de 4 a 5 leitos na sala de emergência. Já temos 2. Tinha um médico de plantão, temos 2 24 horas. E temos 2 ambulâncias de UTI móvel hoje à disposição da comunidade, uma pelo SAMU e outra de remoção efetivamente quando sai da nossa sala de emergência. Ainda há muito o que fazer, não há o que discutir, mas nós temos já infraestruturas previamente já agendadas de recursos, nova unidade mista para servir como ambulatório e a atual unidade mista para servir como sala de emergência pronto-socorro. As 3 outras unidades mistas também estão recebendo reformas e ampliações para melhor acomodar o cidadão capelense. Administrar a Capela do Alto é fácil? Não, não é fácil. Aliás, eu poderia dizer que nenhuma cidade é fácil de se administrar. Porque, por incrível que pareça, Fernando, eu achava que a questão da falta do dinheiro seria o meu maior gargalo. E eu posso aqui testemunhar que não é o dinheiro, embora não tenha com sobra, mas é com muita dificuldade, mas não é o meu dinheiro, a minha grande dificuldade no administrar, são as pessoas, né? Você agradar a todos é impossível, não tem como. E a partir do momento que você soluciona um problema, automaticamente você cria um outro problema. Então, isso é natural de uma sociedade que está num caminho de evolução. Então, eu posso dizer que não é nada fácil, ainda mais quando você não tem o apoio de uma Câmara de Vereadores. A minha primeira gestão, infelizmente, as pessoas eu não consegui convencê-las, os vereadores, os legisladores, do compromisso de partilhar a dificuldade que temos para trazer solução à comunidade. E na segunda gestão, acontece a mesma coisa ainda. Hoje eu tenho a impressão, Fernando, que ser correto é errado. Impressão, porque aqui eu tenho a certeza de que eu estou caminhando no caminho certo, de que eu estou trilhando um caminho de desenvolvimento e de independência para o capelense, onde o assistencialismo foi totalmente erradicado e onde nós buscamos não só oferecer a nossa responsabilidade de prestar o serviço, como de cobrar do próprio cidadão o seu dever também de cuidar da cidade. Obrigação do cidadão à cidadania, na verdade? Principalmente. Prefeito, parcerias com o governo do estado e governo federal, como anda? Com a graça de Deus, devido à postura do nosso plano de trabalho, nós vemos obtendo ótimos resultados. Tá? A União e o Estado, ela tem uma diferença muito grande na formalização de convênios. Isso é muito bom destacar e é unânime entre os gestores públicos. A União, ela foi hoje responsável, nos meus primeiros 5 anos de trabalho, em torno de 3% dos convênios que nós conquistamos. E 97% provém do Estado, o que demonstra que, logicamente, pelo Estado estar mais próximo do município, seja ele o idealizador de dos anseios que a comunidade tenha. Mas um relacionamento muito bom e muito produtivo. Eu diria assim que na minha primeira gestão eu consegui captar, contabilmente falando, 85 milhões de reais de captação de recursos em convênios para o município de Capela do Alto, o que, contabilmente, não existe na história do município de Capela do Alto. Tá? Aliás, isso nos permitiu ser agraciado de ser reeleito pela segunda vez, né? Então, praticamente o único prefeito sendo reeleito também na história do município. Então, planejamento é a nossa meta de conquista aos governadores e ao presidente, né, ao governador e ao presidente com relação às necessidades de Capela do Alto. O senhor tem a política de o prefeito no bairro. Como está sendo a receptividade dos moradores com relação a essas visitas? Nós, gestores públicos, não podemos nos enganar de que tudo possa estar bem ou nenhum problema crítico possa estar ocorrendo. Isso seria uma ilusão, uma falsidade de pensamento e de responsabilidade. Então nós criamos um ato inovador também em Capela do Alto, que é de fazer com que o prefeito vá até o bairro do morador. Porque muitos, zona rural, às vezes pouca condição tem de ir até o gabinete da prefeitura. Sim. Se alguém estiver chegando agora no gabinete da prefeitura, não irá me encontrar lá, como pela manhã, quando estive em São Paulo. Então nós buscamos ir de encontro aos problemas.
E ouvir é a melhor ferramenta de um gestor público, porque ninguém melhor do que o morador do bairro para dizer exatamente da sua necessidade. Eu sempre digo aos moradores, nós passeamos no bairro, nós achamos que alguma coisa seja necessária, mas saber ouvir é extremamente importante, porque ele sabe por onde corre a água, por onde é o problema do buraco da estrada dele, quem é o funcionário público que não atende ele. Então, dar a oportunidade de voz é o essencial nessa nossa iniciativa. Fazer com que, pela crítica que seja, até pela sugestão, porque por incrível que pareça, Fernando, essa reunião de moradores de bairros com o prefeito no bairro não é só para ouvir reclamações, ao contrário, às vezes é para ouvir testemunhos de coisas boas, do qual me ajuda até a conscientizar os demais da importância, da responsabilidade do prefeito para com o seu eleitor no seu bairro. Prefeito, como você quer entregar o seu mandato para a Capela do Alto? Rezo a Deus, porque o dia de amanhã a gente não sabe. Eu peço assim sempre a Deus que Ele me agracie, primeiro, em vencer as tentações. Você estar como gestor público, na verdade, é você estar lidando com dinheiro, com recursos. E nós estamos cansados de ver histórias e mais histórias no Brasil com relação aos desvios de recursos públicos. Até hoje, Fernando, graças a Deus, Deus me concedeu a graça de vencer as tentações. Pessoas que vêm em atos de suborno, literalmente buscar benefícios de interesse próprio e tentando incluir-nos nos benefícios. E eu sempre fui resistente a isso. E com a graça de Deus consegui primeiramente vencer isso. Então minha primeira alegria será de vencer um segundo mandato, dizendo por testemunho de que eu consegui vencer as tentações. Segundo, é efetivamente o lado administrativo. É conseguir o respeito do cidadão capelense, de que forma? Fazendo com que o município seja mostrado como realmente um município progressista, um município com uma nova história, com um novo divisor de águas. Capela do Alto, antes de 2008, 8 milhões de dívidas de precatórios. Se Deus me permitir, em 2016, pelo menos com 95% dos precatórios quitados. E olha que nós compramos também, desapropriamos terrenos. 8 terrenos desapropriamos em 5 anos de trabalho. Os 8 terrenos foram pagos com o dinheiro do seu imposto contribuinte capelense, sem deixar um centavo de dívida sequer. Se hoje eu passar as chaves para um próximo prefeito, eu diria que não tem um centavo de dívida da gestão atual. Eu acho que isso é importante. Terminar a minha gestão dizendo assim, sendo acolhido pelo contribuinte na casa de cada um deles, sendo convidado para tomar um café, para conversar com seus familiares, o que vai me dizer que a minha missão foi efetivamente cumprida. Prefeito, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, Fernando, essa imensa oportunidade, a oportunidade de se expressar. O que às vezes nos condena. Nós não temos às vezes a grande oportunidade de se expressar. Por isso nós vamos à casa da pessoa, do morador, tentar se expressar, tentar justificar uma decisão, que às vezes é por um coletivo, não é por uma minoria, inclusive, e isso nos dá por senso, bom senso de trabalho, tomar decisões pela maioria. Mas essa oportunidade de estar aqui conversando, não só o cidadão capelense, eu diria até o brasileiro em si, porque a minha experiência pequena de vida pública, com certeza se reflete nas cidades como uma Sorocaba, como uma Itapetininga, uma Campinas, uma Piracicaba, São Paulo, um Distrito Federal. Então, a história é a mesma, muda-se apenas a proporção. A responsabilidade também tem que ser a mesma. Eu espero poder dar esse testemunho. E graças a Deus, na vida pública, entre a nossa região, Capela do Alto tem a sua administração séria, respeitada pelos gestores vizinhos. E com certeza teremos outras oportunidades para que você esteja aqui conosco no Vida Pública para falar de outras situações, de outros acontecimentos de Capela também, prefeito. Seria uma honra para mim ter essa oportunidade, Fernando, e pode acreditar, aqui estarei presente, se Deus quiser. Muito bem, obrigado e parabéns. O Vida Pública de hoje conversou com o prefeito de Capela do Alto, Marcelo Soares da Silva, que é do PV. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui.
Até o próximo!